Exatamente a justificação, teologia sistemática do N. Gruden. Podemos definir-a da seguinte maneira: a justificação é um ato legal instantâneo da parte de Deus, pelo qual N. Ponto 1. Considera os nossos pecados perdoados e a justiça de Cristo como sendo nossa. E 2. Declarando-nos justos diante de Deus. Aí levanta-se, várias questões que a gente vai explicando, que infelizmente as pessoas entendem, de forma errada aquilo que a Bíblia deixa tão claro. É pela graça. A graça é um favor imerecido. Ninguém a merece, irmãos. Não é pela nossa bondade. É por meio exclusivamente da graça e a fé. E a gente vai ver que a fé não é uns braços cruzados, uma crença. Ela é concreta. Ela é mostrada. Ela é evidenciada pelas ações, pelos frutos. A fé em Deus, uma raiz, e os frutos mostrando as boas obras, mas toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Aqui a teologia sistemática do teólogo da CPAD. Justificação é um ato da graça de Deus, pelo qual ele imputa a pessoa que crê em Jesus Cristo, aliás, a pessoa que crê em Jesus, a justiça de Cristo, declarando justa. Deus, na justificação, trata o homem arrependido conforme os méritos da pessoa de seu mediador, Jesus Cristo. É evidente que tem a regeneração, a santificação e outros aspectos que, por hora, a gente está explicando só a justificação. Então, Abraão justificado pela fé, o comentário do John MacArthur. Em Gênesis 15, lemos que quando Abraão creu no Senhor, isso lhe foi creditado, porque isso é o conceito de justificação, um conceito jurídico, que estava ali devendo e aquela conta foi paga, foi imputado, ali, creditado sem nenhum mérito ali da pessoa, em outras palavras. Então, como justiça. O apóstolo citou essas palavras como ilustração de fé em comparação e contraste com as obras, Romanos 4, Gálatas 3. Abraão foi regenerado pela fé e o mesmo vale para nós. Essa citação é uma afirmação mais clara em toda a Escritura sobre a justificação. A fé de Abraão não é uma obra meritória, ou seja, que ninguém a merece, mas exclusivamente pela graça. Ela nunca é a razão da justificação. É apenas o canal por meio do qual ela é recebida e também é uma dádiva. Sua fé lhe foi creditada ou imputada. Um termo usado em contextos financeiros e jurídicos. Significa tomar alguém que pertence a algo e creditar a conta de outra pessoa. Trata-se de uma transação unilateral, ou seja, foi da parte de Deus. Abraão nada fez para acumulá-la. Deus simplesmente acreditou a ele. Nesse caso, Deus tomou sua própria justiça e acreditou a Abraão como se ele realmente pertencesse a ele. Deus fez isso porque Abraão creu nele. A gente viu isso em Gênesis 15, 6. A justiça foi imputada a Abraão é singular. Deus é sua fonte. As passagens, ponto 2. Cumpre a penalidade e o preceito da lei de Deus, a morte de Cristo como substituto, paga a penalidade imposta àqueles que não cumpriram a lei de Deus e sua obediência perfeita a cada exigência da lei de Deus satisfaz a justiça abrangente que Deus exige. Ponto 3. Porque a justiça de Deus é eterna. Várias referências aqui. E aquele que a recebe de Deus a desfruta para sempre. Comentário do Charles Raya. Justificação. Aqui envolve vários aspectos, de várias doutrinas, como da redenção, da reconciliação, o perdão, a libertação, a aceitação, no amado, a glorificação futura e a justificação. Em termos simples, para simplificar, justificação, pastor, Deus nos declara justos, não pela uma justiça nossa, mas a justiça de Cristo. Então, somos salvos da culpa do pecado. Santificação, a gente está sendo salvo, liberto do poder do pecado. E na glorificação a gente vai ser salvo da presença do pecado.
Então, justificar significa declarar justo, é um termo judicial que indica o anúncio de um veredito, de uma absolução, excluindo qualquer possibilidade de condenação. De fato, as Escrituras, o termo justificação é sempre contrastado com condenação, né? Principalmente a parte de Romanos 8. As exigências da lei ao pecador foram plenamente satisfeitas. Isso que Jesus é o Cordeiro de Deus, irmãos, que cumpriu a justiça, né? A justificação não se deve a nenhuma omissão, suspensão ou alteração da justiça de Deus e suas exigências, mas ao fato de todas as exigências divinas terem sido cumpridas em Cristo. A vida de perfeita obediência à lei por parte de Cristo e sua parte expiatória que pagou a penalidade do pecado são as bases para a justificação. Essa jamais pode se basear em nossas obras, pois Deus requer perfeita obediência, o que é impossível para o ser humano. O meio para obter a justificação é a fé. Ela nunca é a base ou causa da justificação, mas um meio ou canal pelo qual a graça de Deus pode imputar a justiça de Cristo ao pecador que crê. Quando cremos, Deus deposita em nossa conta tudo aquilo que Cristo é, e assim somos absolvidos. Logo, Deus pode anunciar legitimamente a nossa absolvição, um pronunciamento chamado justificação. Por último, declaração doutrinária das igrejas batistas, artigo 5, tá? Fique tranquilo, os nossos irmãos calvinistas, arminianos, o pessoal geralmente pergunta, pastor, é o quê? Ela abrange os dois, tanto calvinistas quanto arminianos, mas de forma específica, digamos que são calvinistas de 4 pontos, né? A parte da extensão, né, da expiação, acredito que ela é ilimitada, mas isso fica para um outro momento. A salvação é outorgada por Deus pela sua graça, mediante o arrependimento do pecador e da sua fé em Jesus Cristo, como único Salvador e Senhor. O preço da redenção eterna do crente foi pago de uma vez por todas, Jesus Cristo, pelo derramamento do seu sangue na cruz. A salvação individual significa a redenção do homem na inteireza do seu ser. É um dom gratuito que Deus oferece a todos os homens, que compreende a regeneração, justificação, santificação e glorificação. Então, tem essas referências aqui, por exemplo, parte 1, né? Tem essas referências aqui, né? Que é o Salmo, Isaías, Sofonias, Tito, Efésios, daí vai. Então, é importante a gente ler, né? E eu coloquei aqui no site, vocês estão visualizando. O artigo 5, tá? A parte que dá regeneração, né? E a parte que dá justificação. A justificação que ocorre simultaneamente com a regeneração é o ato pelo qual Deus, considerando os méritos do sacrifício de Cristo, absolve no perdão o homem de seus pecados e o declara justo, capacitando para uma vida de retidão diante de Deus e de correção diante dos homens. Essa graça é concedida não por causa de quaisquer obras meritórias praticadas pelo homem, mas por meio de sua fé em Cristo Jesus. Aqui no ponto 6, onde ele vai tratar, né, onde é muito debatida a questão da eleição. Então você pode ler aqui que abrange tanto calvinistas quanto arminianos. Uma parte, mas isso fica para um outro momento. Na leitura passada, irmãos, a gente viu Gênesis capítulo 1 ao 11, e sempre nos vídeos